Três Irmãos Camponeses e os Cavalos Encantados, do autor José Camelo de Melo Rezende. Neste romance pretendo contar em versos rimados a completa história de três cavalos encantados e três irmãos camponeses humildes e afortunados. Eu era quase criança quando ouvi ler essa história por um amigo e vizinho e gravei-a na memória e vou contá-la hoje em trova, se a musa dá-me essa glória. Por aí há muita gente que dizem saber também dessa história, porém quando contam ela para alguém, botam coisa que eu garanto que na história não tem. Portanto, para ninguém não vir reprovar a mim, vou contá-la sem feri-la do começo até o fim, pois estou muito lembrado que o livro dizia assim. Nos subúrbios de um reinado habitava um camponês, casado e agricultor, e de filhos tinha três, de quem lhes direi os nomes: Duarte, Túlio e Garcês. Dois estavam homens feitos, Duarte muito vigoroso, Túlio também muito forte, corpulento e corajoso, Garcês ainda menino, muito lindo e preguiçoso. O camponês estimava seus dois filhos primeiros, pois eram trabalhadores, camponeses verdadeiros, e desprezava a Garcês nos seus serviços roceiros. Porém a mãe de Garcês lhe queria muito bem e foi quem botou-lhe a manha, pois todo filho que tem, uma mãe para alisá-lo só faz o que lhe convém. A mãe amava a Garcês porque além de formoso, era muito obediente e não era mentiroso, também muito inteligente, sorridente e carinhoso. Só não era bem disposto para serviços roceiros, porém ajudava a mãe nos seus serviços caseiros e para fazer mandados os seus passos eram ligeiros. Tinha um camponês no ano, um grande campo de trigo, e começou toda a noite um animal inimigo fazer a destruição que parecia um castigo. O velho desesperado com tanta destruição disse a Duarte: meu filho, se tu tens disposição, vai ver se pode pegar aquele bicho ladrão. Pessoal, hoje eu tô um pouco alérgico, tá? O meu nariz tá um pouco entupido, peço desculpas, mas vai dar para ler o cordel, beleza? Vamos lá. Pois estou admirado com desusado animal que vem comer nosso trigo, pois seria natural que ele deixasse algum rastro, porém não deixa sinal. Duarte disse meu pai, por nosso Deus Criador, eu hoje vou aos trigais e o bicho devorador, amanhã vem ele preso, seja lá que bicho for. O velho lhe respondeu, confio em tua coragem, e Duarte muito cedo para as lavras fez viagem, para tocaiar de noite o dito bicho selvagem. Chegou Duarte nas lavras, mas assim que anoiteceu, deitou-se numas palhinhas, ali mesmo adormeceu, e ele só pôde despertar quando o dia amanheceu. Nessa noite o animal fez maior destruição, e Duarte quando viu, quase morre de aflição, voltou para casa temendo do pai a repreensão. O camponês quando viu que Duarte não pegou, o bicho misterioso enraivecido ficou, Túlio lhe disse meu pai, sossegue que hoje eu vou. O velho lhe respondeu, Duarte é um dorminhoco, tem o sono da mãe dele, merecia eu dar-lhe o troco, mas tu indo o bicho vem, visto que tu dormes pouco. Túlio lhe disse meu pai, se o bicho hoje vier, ainda sendo uma pantera ou outro bicho qualquer, amanhã ele vem preso, der o caso no que der. De tarde Túlio marchou para as lavras bem armado, porém quando anoiteceu, pegou num sono ferrado, só acordou quando o pai já lhe chamava de um lado. Túlio quando despertou, que viu o dia rompido, e o pai já lhe dizendo que o bicho tinha comido, mais do que nas outras noites, ficou muito constrangido. E Tristonho disse assim, meu pai me faça o favor de castigar-me sem pena, pois eu sou merecedor, pois dormi a noite inteira, eu não engano o Senhor. O velho lhe respondeu, meu filho, eu não te persigo, porque pude conhecer que esse bicho é um castigo,
que Deus nos manda trazer para acabar nosso trigo. Então o velho mais Túlio caminharam para casa e chegando o velho disse: minha esposa o bicho arrasa, nosso trigo por completo, a nossa casa se atrasa. A velha disse: meu velho, tenha santa paciência, não se maldiga e confie na divina providência. O que for seu ficará, que Deus é pai de clemência. Nisso ouviram uma voz, era Garcês que dizia: se papai me consentir, eu irei com alegria ver se descubro esse bicho que tanto lhe contraria. O velho lhe respondeu: só tu mesmo, meu manhoso, poderás descobrir isso, deixa de ser caviloso. Meus filhos fortes dormiram, quanto mais um preguiçoso. Mas a velha disse assim: vai meu filho, vai também, esse velho está maluco, por isso não te quer bem, mas tu ainda tens a mãe, não precisas de ninguém. De tarde Garcês se armando para as lavras caminhou, então quando anoiteceu, ele a rondar começou, e quando deu meia-noite o devorador chegou. Garcês ouvindo o tropel, gritou firme: quem vai lá? Se for para comer trigo, convém saber desde já, que aqui hoje está um homem, portanto não chegue cá. Logo uma voz respondeu-lhe: sou o cavalo pedrez, deixa eu comer do teu trigo, que eu te prometo, Garcês, quando chamares por mim, te pagar com rapidez. Garcês lhe disse: pois coma, encha logo o bucho seu. E o cavalo fez que comia, mas não comeu, e depois de alguns minutos dali desapareceu. Garcês se pôs a roncar, e às 2 da madrugada ouviu ele novamente outra grande tropelada. Garcês com raiva gritou-lhe: volte de lá, camarada. Uma voz disse: não volto, sou o cavalo castanho, venho comer deste trigo, dou patada sem tamanho, ninguém aguenta meus coices e dentes quando me assanham. Logo Garcês respondeu-lhe: pois vale então eu lhe digo, se você chegar a morder uma folha do meu trigo, lhe meto um tiro na testa, que a bala sai no umbigo. O cavalo respondeu-lhe: Garcês, não sejas assim, deixa eu comer do teu trigo, pois eu não sou tão ruim, e garanto te pagar quando chamares por mim. Garcês lhe disse: pois coma, então encha logo o bucho seu, e aquele fez também, que comia e não comeu, e quase no mesmo instante dali desapareceu. Garcês começou a andar consigo mesmo dizendo: o papai, quando vi hoje este prejuízo horrendo, é capaz de me matar, mas eu corro e me defendo. Nisto ele ouviu novamente outro tropel no aceiro. Garcês parou e gritou-lhe: volte de lá, cavaleiro, se vem para comer trigo, pode voltar mais ligeiro. Uma voz gritou: eu sou o cavalo russo pombo, peia não vai nos meus pés, sela não vai no meu lombo, estribaria de ferro, com uma patada eu arrombo. E venho aqui comer trigo, até encher a barriga. Garcês lhe disse, porém, é preciso que eu lhe diga, que se souber quem sou eu, uma folha não mastiga. O cavalo respondeu-lhe: ai, Garcês, deixa eu comer qualquer coisa do teu trigo, que eu prometo te valer, quando chamares por mim, pois posso te proteger. Garcês lhe disse: pois bem, se vem com necessidade, pode comer do meu trigo, mate lá a sua vontade, pois eu costumo fazer de bom gosto a caridade. Aquele fez que também comia, mas não comeu, e depois de alguns minutos dali desapareceu. E Garcês disse consigo: eu não digo que se deu. Com 2 horas depois, a luz do dia rompeu, e logo o pai de Garcês nos trigais apareceu, e viu que naquela noite o bicho não ofendeu. Então, com muita alegria, abençoou a Garcês, e chegando em casa disse para os 2 filhos: vocês não são homens para nada, porém podem saber desta vez, pois o bicho em meus trigais esta noite não comeu. Garcês estava acordado, tem coragem como eu. Garcês fez um ar de riso, sem dizer o que se deu. Os 2 irmãos de Garcês, ambos disseram sorrindo: meu pai, fique na certeza, se o bicho tivesse vindo,
tinha levado no bucho esse preguiçoso lindo. Garcês fez um ar de riso, depois disse: pois eu creio que o bicho ainda quis chegar, porém ouvi um berro feio, e eu gritei-lhe: não venha, que morre, e ele não veio. Duarte sorrindo disse: pois então era um leão, porém leão comer trigo me causa admiração. Túlio disse: foi um peixe, com certeza um tubarão. Mas tubarão comer trigo é uma coisa engraçada. Duarte disse: acredito que ele ouviu foi a zoada de uma baleia que anda procurando uma morada. Nisso o velho disse assim: vocês zombam de Garcês, porém ele não dormiu, já não fez como vocês, que assombrados não viram o estrago que o bicho fez. E desse dia em diante, findou-se a destruição, e a velha disse um dia, cheia de satisfação: olhem meu preguiçosinho, vocês não tinham razão. Quando completou um ano, o rei daquela cidade fez uma festa assombrosa, uma grande novidade, e no fim deu um banquete cheio de boa vontade. Mas antes ele mandou espalhar uma notícia que quem quisesse gozar daquela grande delícia podia vir, que seria recebido com carícia. Pois antes, por isso antes da festa, de toda parte chegavam príncipes, rainhas e reis, as princesas se cruzavam, então de gentes menores os salões não suportavam. E no fim do grande banquete, o povo todo servido, disse o rei: ó meus convivas, eu vos sou agradecido, agora irei lhe mostrar um anjo lindo e querido. É uma filha que tenho, criada longe de mim, e foi devido a essa filha que fiz tão grande festim, pois juro que em formosura nunca se viu outra assim. Minha filha em pequenina, ainda muito inocente, eu mandei ela estudar ciências do Oriente, no convento sem visitas, para aprender livremente. E minha ordem foi dada dela nunca aparecer, a ninguém ver o seu rosto, para ninguém não saber o quanto ela era formosa, para mal não lhe fazer. Agora ela está comigo, pois esta moça formada, fui eu quem fui buscar ela, porém veio acautelada, com grosso véu no rosto, no camarote fechada. Pois eu tinha um desejo de mostrá-la de surpresa, portanto chegou a hora da minha linda princesa ser vista sem véu no rosto, para se ver dela a beleza. Ela só tem 15 anos, está moça e tem decência, o nome dela é Alice, tem estilo e tem ciência, vou buscá-la pois a todos, mostrá-la tenho carência. E o rei dizendo assim, retirou-se e foi buscá-la, e quando Alice chegou, estremeceu toda a sala, pois todo o povo queria, mas de perto contemplá-la. Os príncipes ficaram loucos, lhe olhando a formosura, as princesas lhe olhavam com inveja e amargura, as rainhas lhe falavam com muita calma e ternura. Os reis faziam discursos, cada qual elogiando aquela beleza rara, e Alice de quando em quando agradecia os discursos a todo mundo fitando. Devido a tanta beleza, Alice no mesmo dia foi pedida a casamento, cada príncipe queria que o rei desse ela a ele, do contrário brigaria. O rei, vendo seu palácio já numa revolução, disse que devido àquilo não daria decisão, então ordenou que Alice desse a sua opinião. Alice disse: meu pai, para findar a questão, mande fazer numa praça um pequeno torreão, com 3 lados aprumados, porém o da frente não. O da frente será feito pela forma de uma escada, contendo 30 degraus, do chão até a chapada, do torreão que precisa ter uma braça quadrada. A escada será feita com 10 palmos de largura, os pisos terão 3 palmos e os degraus 2 de altura, os 2 lados varandados com ferro ou madeira dura. Depois do torreão feito, eu vou me sentar em cima todo dia o mês inteiro, e quem me tiver estima, suba a cavalo onde estou, que a minha mão lhe dizima. Mas minha justiça é reta, não é só o homem pobre que tem direito a subir,
pode subir qualquer... Eu vou ler de novo. Mas minha justiça é reta, não é só um homem nobre que tem direito a subir, pode subir qualquer pobre, e tem um lenço na mão, quem tirar a sorte o cobre. Com certeza, desde o dia que o torneio começou, não deixa de aparecer gente de todo lugar, a festa será imensa enquanto a luta durar. Vou ler de novo, peço desculpas de novo. Com certeza, desde o dia que o torneio começar, não deixa de aparecer gente de todo lugar. A festa será imensa enquanto a luta durar. E para a festa causar a todos contentamento, deve haver música de dia ou outro divertimento, porque sendo assim será maior o ajuntamento. E no dia em que alguém subir aonde estou eu, a cavalo e arrebatar-me o riquíssimo lenço meu, haverá comidas grátis para o pessoal plebeu. E se completar o mês e ninguém chegar a mim, 8 dias neste reino, ninguém não fará festim, e os sinos não tocarão, visto que eu exijo assim. Disse o rei está direito, e os príncipes concordaram em um decreto de lei, reis e príncipes assinaram, e no dia imediato as suas terras regressaram. E logo o rei pai de Alice ao torreão deu começo, e haja o povo comprar cavalos por todo preço, entendendo então subir na escada sem tropeço. Duarte e Túlio que tinham visto a princesa formosa se prepararam também com a mente esperançosa, exercitando os cavalos numa alegria espantosa. Então Garcês disse à mãe: mamãe, dê-me o seu cavalo para eu ir também à festa, pois a festa é um regalo. Meus irmãos têm bons sandeiros, mas emprestados não falo. A sua mãe lhe respondeu: será feito o teu pedido, tu vais no meu pedrezinho, mas te faço prevenido, que não deverás subir, para eu não te ver caído. Eu também irei contigo num cavalo de Duarte e Túlio são fortes e montam com muita arte, eles poderão subir, mas tu estejas de parte. Garcês com muita alegria a ela disse que sim, e depois da torre pronta começou logo o festim, e haja gente chegar numa alegria sem fim. Alice tendo subido para o torreão decente, o torneio começou, e cada qual pretendente só pretendia subir os 30 degraus em frente. Mas eram poucos cavalos que subiam 2 degraus, e os cavaleiros caíam, então alguns príncipes maus matavam os seus cavalos, os chamados de quartaus. Os 2 irmãos de Garcês, por serem duros demais, 3 degraus ainda subiram, porém caíram para trás, mas como eram ligeiros, ficaram da queda em paz. Garcês, quando viu Alice, desejou também subir, então pediu à sua mãe para ela consentir. Ela lhe disse que fosse, mas coitado foi cair. Garcês, depois que caiu, para casa se retirou, e nunca mais em Alice nem por brinquedo falou, pois de subir a escada ele se desenganou. Mas os irmãos de Garcês, cada qual mais animado, iam lutar todo dia, mas sem nenhum resultado, então em casa contavam da luta todo o passado. Com 12 dias de luta, eles voltavam dizendo que muitos príncipes com raiva estavam se enfurecendo com o rei porque achavam aquele torneio horrendo. E se no dia seguinte não houvesse uma esperança de se subir a escada, esses príncipes sem tardança declaravam guerra ao rei, pois queriam ter vingança. Garcês, ouvindo a história, foi que chegou a lembrança dos cavalos que falavam, nos trigais enchendo a pança, lembrou-se então de fazer-lhes do prometido a cobrança. Então, no dia seguinte, tendo os irmãos de Garcês caminhado para a festa, Garcês então desta vez, de trás de casa valeu-se já do cavalo pedrez. No mesmo instante ele viu um cavalo aparelhado
criado se chegar pertinho dele, ele ficou assombrado, já com aquele mistério, depois ficou animado. Logo então entrou em casa e com pressa se vestiu, botou no rosto uma máscara, de forma que a mãe não viu, e voltou para o cavalo, nele montou e partiu. Chegando ele na festa, não tardou se aproximar da escada e começou a subi-la sem parar. Só faltavam 2 degraus para o lenço alcançar. Já vendo as letras do lenço, o cavalo ali parou e sem ir mais para a frente, logo a descer começou. E quando chegou embaixo, na rua desembestou. O povo correu-lhe atrás para saber se então quem era aquele indivíduo e mesmo na intenção de lhe comprar o cavalo até por $500.000. Mas o cavalo pedrez, vendo aquele povo atrás, aumentou mais a carreira e entrou nos matagais, de forma que todo mundo já não o avistou mais. Chegando detrás da casa, logo Garcês desmontou, e o cavalo pedrez na campina se ocultou, e Garcês, tirando a máscara, sem máscara se apresentou. Quando os irmãos de Garcês chegaram, logo contaram ao pai desse ocorrido, e que os príncipes ficaram já bastante arrependidos dos insultos que soltaram, pois os príncipes revoltosos tinham dito que jamais ao rei fariam guerra, pois viam ser bem capaz qualquer um subir a escada devido àquele rapaz. No outro dia cedinho, qualquer cavalo pedrez dava um dinheiro assombroso, então a mãe de Garcês, como tinha um pedrezinho, enriqueceu desta vez. Porém não houve cavalo que não caísse para trás e todo mundo temia a volta do tal rapaz, mas depois já se dizia que aquele não vinha mais. Alice ficou sentindo um pouco de simpatia pelo rapaz mascarado, mas Tristonha não sabia se ele era moço e bonito e se assim pensando vivia. Com 20 dias de luta, ainda ninguém tinha ganho aquela grande fortuna, que tesouro sem tamanho. Garcês buscou se valer já do cavalo castanho. Tendo antes se vestido e depois de mascarado, detrás da casa ele disse, mas meio desconfiado: vale-me agora o cavalo, castanho todo arreado. No mesmo instante ele viu o cavalo ali chegar, completamente arreado, ele só fez se montar e caminhando para a festa, não se demorou chegar. Chegando no pé da escada, já ninguém o conheceu, pois o cavalo era outro, e outra que o traje seu tinha outra diferença, por isso nada sofreu. Começou logo a subir os degraus da grande escada, e quando faltava um para a conta desejada, o cavalo ali parou e desceu em desfilhada. Não houve ali mais ninguém que não lhe corresse atrás, e todo o povo gritava: pega, pega o rapaz. Mas do cavalo castanho a carreira foi demais. Os príncipes tinham um desejo já muito grande em pegá-lo, para saber de quem era e lhe comprar o cavalo, porém Garcês foi embora, sem sentir menor abalo. Chegando detrás da casa, logo Garcês desmontou, e o cavalo castanho na campina se ocultou, e Garcês, tirando a máscara, em casa se apresentou. Quando seus irmãos chegaram, foram dizendo aos seus pais aquele outro sucesso do mascarado rapaz, e Garcês ouviu aquilo sem dizer menos nem mais. No outro dia quem tinha cavalo da mesma cor, todo instante lhe chegava no terreiro um comprador, e o pai de Garcês vendeu um outro por grande valor. Porém tudo foi debalde, pois não houve um que chegasse aonde a princesa estava e o lenço lhe arrebatasse. As quedas eram demais em gente de toda classe. Quando completou o mês, já no dia derradeiro, Alice mudou de traje e assombrou o mundo inteiro. Então, fazendo um discurso, deu no povo desespero. Os moços, quando fitavam aquela linda princesa, se ajoelhavam na escada com desmedida afoiteza. Porém, tudo era debalde e a queda era certeza. Uns choravam de desgosto, outros queriam brigar
Outros pediam ao rei para ele relaxar aquele decreto-lei, pondo outro em seu lugar. Porém o rei respondia: o meu decreto está forte, todos querem minha filha, isto não há quem suporte, portanto casa com ela, o homem que tiver sorte. Naquele dia Garcês, se disfarçado em Mazombo, detrás da casa valeu-se do cavalo russo pombo. Logo o cavalo chegou, Garcês lhe pulou no lombo. O cavalo russo pombo pôs-se a marchar com demora, se acuando vez em quando pelo seu caminho afora, de forma que Garcês lá chegou na última hora. Logo para o pé da escada, ele o cavalo botou, mas o cavalo não foi, e no pátio se acuou, e Garcês disse consigo: este peste me enganou. Começou a receber vaias de todo o povo presente, mas contudo procurava levar o cavalo em frente, até que o cavalo foi, porém sempre renitente. Garcês com jeito fez ele subir o degrau primeiro, os príncipes gritaram suba, o segundo cavaleiro. Nisto o cavalo empinou-se e chegou ao derradeiro. Chegando em cima ao cavalo, fez uma venha à princesa, e ela pôs a mão na testa com muita delicadeza. Mas Garcês ficou pasmado, olhando tanta beleza. Alice, vendo o rapaz extasiado sem senso e já passando do tempo de lhe arrebatar o lenço, botou-lhe o lenço no bolso, mostrando um prazer imenso. Então levantou-lhe a máscara para ver o rosto dele, viu que nunca tinha visto tão formoso como aquele. Ficou muito satisfeita por ir se casar com ele. Depois que baixou a máscara, o cavalo se voltou e a descer a escada, muito calmo começou. Então no quinto degrau, no chão de cima pulou. O povo formou um cerco para se saber quem era, mas o cavalo assombrou-se que parecia uma fera, dando coices e patadas com os dentes e de espera. O povo todo assombrado consentiu ele passar, e numa carreira enorme já não demorou chegar no lugar onde Garcês havia de desmontar. Tendo Garcês desmontado, o cavalo foi embora e Garcês seguiu para casa, tirando a máscara fora, fez que vinha de um passeio, pois viu que teve demora. Então o lenço de Alice ocultou com cuidado. Quando seus irmãos chegaram, cada qual desconsolado, já não queriam dizer aquele grande passado. Porém o velho, querendo saber o que se passou, eles com raiva disseram: um desgraçado tirou o lenço da moça hoje, e o festim terminou. Garcês junto da mãe dele, abraçou o pescoço dela, apenas só fez dizer: a princesa é muito bela, portanto será feliz este que casar com ela. Com 5 dias depois, o rei mandou espalhar notícia por toda parte que o rapaz fosse entregar o lenço da filha dele e com ela se casar. Passaram-se 15 dias e o rapaz não chegou, e 15 dias depois o rei ainda esperou, e como o rapaz não veio, ele então deliberou. Deliberou que num dia o qual foi designado, todo rapaz que levasse um lenço no seu reinado, e o de Alice não vindo, estava tudo acabado. Foi uma cena assombrosa quando chegou esse dia, todo mundo com lenço, enganar ao rei queria, porém o lenço de Alice o rei muito conhecia. Chegava lenço tão rico que o rei ficava pasmado, porém não sendo de Alice, ao seu dono era entregado. Por fim Garcês lhe entregou o lenço tão desejado. O rei abraçou Garcês e Alice apertou-lhe a mão. Os príncipes se alvoroçaram, fazendo uma oposição, pois Garcês, além de pobre, era também aldeão. Mas o rei, com muita calma, ficou a todos dizendo: sustento o decreto meu, do que fiz não me arrependo, Garcês será o meu genro, o seu direito defendo. Todos os príncipes se acalmando, os 2 irmãos de Garcês
correram, foram levar a notícia ao camponês. A velhinha de alegria quase morre desta vez. Então sorrindo dizia: olhem meu preguiçosinho, foi quem ganhou a fortuna, Deus do céu foi seu padrinho. O camponês de alegria se pôs a chorar baixinho. Sendo Alice muito nova e muito novo Garcês, Alice com 15 anos e ele com 16, o rei então resolveu-se não casá-los dessa vez. Garcês, por ordem do rei, enquanto formava mais, foi estudar numa escola as ciências principais, mas Alice o atrasava com seus risos divinais. Pois ia de vez em quando se namorar com Garcês, e o professor, que era um positivo marquês, vendo o namoro tão grande, repeliu com altivez. Então fez ciente ao rei que o rapaz não aprendia e a causadora era Alice, visto que ela não saía da escola a namorar com o rapaz todo dia. Portanto achava de acordo que Alice com Garcês se casasse sem demora, e o rei, por sua vez, achou que estava direito o conselho do marquês. Com 1 mês e 15 dias, Garcês estava casado com Alice, que julgavam ser um anjo primorado, que por ordem do Eterno ao mundo tinha baixado. Garcês, casando, contou aos irmãos e aos seus pais a história dos cavalos, quando os viu lá nos trigais, e todos eles ficaram admirados demais. Creio que os cavalos eram 3 gênios bons que gostavam daqueles pobres honrados que esmolas não negavam, e eram religiosos e sempre se confessavam. Pois o primeiro cavalo, subindo a escada, fez a velhinha camponesa, por um cavalo pedrez, receber tanto dinheiro que enricou dessa vez. Já o velho camponês, por um cavalo castanho, tirou todo o prejuízo do seu trigo e teve ganho, pois no trigo não teria lucro daquele tamanho, né? No trigo ele não ia ter um lucro daquele tamanho. O cavalo russo pombo deu a fortuna a Garcês, como também a seus manos, pois Túlio se fez marquês e Duarte se fez conde. Tudo cresceu desta vez. Juntemos, pois, a Garcês os parabéns, porque ele sempre estimou a mãe dele e também o camponês, como assim por gosto fez, aos pobres proteções, mostrando boas ações em qualquer parte que ia, lucrando assim simpatia, opulências e ovações. Literatura de cordel, imagens do sertão, regravação dos 3 cavalos encantados e os 3 irmãos camponeses.